Olá pessoal, continuando, o nosso estudo, do juízo final, ou do julgamento duplo, que a gente, assim, muitos não sabem, que é os dois julgamentos, carnal e o julgamento espiritual. Ao igual nós vimos, em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9, quais são os que serão julgados espiritualmente e nem quais são aqueles, que se converteram, da morte espiritual e foi, a cada dia fortalecendo o seu espírito. E ainda vamos continuar, aqui no 1 Coríntios, continuando, 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 até o 13. São 3 versículos, mas são muitos ricos para nós vermos sobre esse juízo final que está em nossas mãos também. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. Isto é, a pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriam o deserto. Foram aqueles que morreram na longa jornada dos 40 anos e que desobedeceram a Deus. Esses morreram também carnalmente e muitos espiritualmente, pela descrença, pela falta de fé, até principalmente nos sinais e maravilhas que Deus fazia. Continuando, versículo 6. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobiçamos coisas más, como eles a cobiçaram. Viu aqui o que eu falei? Através do corpo, muitas pessoas fazem coisas más, mas pode se converter, o que o apóstolo Paulo está falando. Converter e ser lavado, ser remido e justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E foi o que o próprio Jesus nos falou no Evangelho de João, que as pessoas que fazem obras más não vêm para a luz. Por quê? Para as obras delas não ser, elas ser reprovadas. Mas continuando, aqui no versículo 7. Nem vos tornei idólatras, foi o que nós já falamos sobre a idolatria. Nem toda imagem é imagem, por exemplo, de idolatria. São imagens santas e imagens que são feitas como deuses, que eles gostam de fazer idolatria. Nós já sabemos disso. Como algum deles, conforme está escrito, o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como algum deles se entregaram, e morreram num só dia 23 mil. Nem tentemos ao Senhor, com algum deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Olha de novo aqui falando da serpente do deserto. Tá vendo? Sobre o que nós falou da idolatria. E hoje não. Hoje nós vemos Jesus não como a idolatria, sobre as imagens, mas pela fé. Nem murmureis, como murmuraram algum deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Tá vendo, meus queridos irmãos? O que ele está falando, o apóstolo Paulo? Tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para nos dar exemplo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Aqueles que fez as obras boas, ou vão fazendo as obras boas, ele já está julgando o seu próprio corpo pela fé, que está fazendo todas essas obras para receber, a salvação. Através da fé. E também através das obras. Porque a fé e a obra andam juntos. Porque a fé é espiritual e as obras é material, que você vai fazer através do seu corpo.
E aí, quando você fazendo através do seu corpo as obras materiais, você está fortalecendo a sua fé na salvação. Assim é os dois julgamentos. Você está julgando o corpo e também está julgando o próprio espírito. Porque quando você deixa de fazer as obras boas, você começa a fazer as obras más, né? E obra má, a gente sabe que isso vem do maligno. E aí você está matando a sua fé, que é uma obra espiritual. E continuando, no versículo 12. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos veio sobre vós tentações alguma que ultrapasse a força humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-las e sairdes dela. Está vendo? Quando nós for provado em algum momento de que vem, né, a tempestade, Deus vai nos dar força, né? Porque ele vai conceder a tribulação. Para quê? Para ver se você está firme na fé, se você está firme no desejo de conquistar a salvação. E você vai continuar firme ali para receber a salvação. Deus vai te dar essa força, né, para você continuar firme. As tribulações, tentações virão? Sim, mas Deus vai te dar força para você combatê-las. Igual, quais são as tentações? Aquelas que nós vimos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que o apóstolo Paulo nos passou. Quais são as tentações? Que são tentações que vêm através, por exemplo, nos tentar espiritualmente. Também, mas a maioria delas vem nos tentar corporalmente, fisicamente, para provar a nossa fé. E aí é onde você deve se julgar nesse momento, se você está forte e está buscando a Deus ou não. Esse é um dos julgamentos também, né, dos dois julgamentos. E continuando, nós vamos passar aqui por também o livro ou carta de Pedro, né? A carta de Pedro. Mas primeiro vamos passar, né? Vamos pegar primeiro aqui, né? Em 1 Coríntios. Nós já estamos aqui no livro de 1 Coríntios. Vamos continuar. E nós agora, Paulo vai nos revelar se nós podemos ou não estar julgando a nós mesmos. Olha só para você ver. Capítulo 11, né, de 1 Coríntios, versículo 31 e 32. Veja o que está escrito. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga. Ou melhor aqui, podemos nos dizer, Ele nos prova. Tem muitas traduções que falam que o Senhor não nos castiga, mas nos prova, para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Olha bem para você ver, o apóstolo Paulo fala, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está vendo? Se você começar a julgar os seus atos, começar a julgar a você mesmo, você não vai precisar de estar no juízo. Mas muitas e muitas das vezes vêm as tribulações para nos fortalecer também espiritualmente. Vem também as provações ou os julgamentos pelo Senhor e Ele nos castiga, ou quer dizer, Ele nos prova a nossa fé, nos prova o nosso corpo. Se nós estamos espiritualmente buscando cada vez mais Ele, assim igual foi o povo lá no deserto. Que Ele mesmo mostrando as suas maravilhas, os seus milagres e prodígios, muitos não acreditaram até naquilo. E hoje a mesma coisa pode acontecer com você, né? De você perder a salvação, entre aspas, porque Deus quer que todos se salvem, né? Mas você ficar nessa desilusão aí e começar a praticar obras malignas. E aí obras que não dão frutos, igual o próprio João Batista, né?
foi nos explicar lá que o machado estava sobre as árvores. As árvores que não praticavam, por exemplo, ou não davam frutos bons, ou o homem que não pratica boas obras, né, seria cortado e lançado ao fogo. O próximo, Jesus Cristo nos falou isso também. E continuando, né, que nós vamos passar para 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 14, primeiro livro de Pedro, né, vamos lá, vou pegar aqui, né, que dessa vez eu não deixei marcado, primeiro livro, né, a primeira carta de Pedro, né, isso está escrito no capítulo 1 do versículo 14, capítulo 1, versículo 14, vamos pegar do versículo 13, né, aqui de primeira carta de São Pedro, que ele vai estar falando, capítulo 1, versículo 14 ao 17, olha só para você ver, aqui ele vai nos dar mais revelações sobre isso. Cingi-vos, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. Levítico 11:44. Se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas, ou sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nós vamos estar passando, né, essas palavras aqui, esse discernimento, num próximo vídeo que estaremos fazendo, né? Vai meditando, né, esse capítulo e versículo e a gente vai estar passando, né, para você o discernimento. Até a próxima.